Putz, esqueci. Vamos lá, então. Livro de história. Pega o livro e abre o seu livro na página 45, ok? Pedro, você queria falar alguma coisa, amor? Pedro Henrique. Professora, é porque eu esqueci, mas agora eu lembrei. O negócio de português que vocês fizeram ontem, vocês fizeram ele todo? Não, nós começamos a fazer e vamos terminar na aula de amanhã, tá bom? Não vou terminar e ir para casa, não. Uhum. Ontem, você saiu da aula, né? Você, o Henrique, teve mais gente aí que saiu da aula. Sim, isso aí. Qual página de quê? De história ou de português, Pedro Teixeira? História. História, página 45. Pronto? Todo mundo conectado aí? Todo mundo acordadão? Professora. Mais ou menos. Mas hoje finalmente não tá tão calor, né? Tá nublado, né? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre a importância da nossa memória, ok? Nós iniciamos o capítulo 6, né? Que vai falar sobre memória e história, né? A nossa vida, né? Aquilo que nós já vivemos, a nossa história de vida. Nós vimos que grande parte da nossa história está guardada onde? Na nossa memória, né? As coisas que nós já vivemos. A memória, ela nos dá o quê? Ela nos dá a capacidade da gente lembrar de coisas que o quê? Que nós já vivemos, né? A gente lembrar de algo. Aí a gente pode trazer coisas lá do passado, né? E contar agora para as pessoas, no presente, correto? Então, vamos lá. Nós fizemos a leitura da página 40 até a 42, não foi? Alguém está com um relatório aí que pode ler para mim, que copiou o relatório da aula de história? Deixa eu fazer um bocado de relatório. Então, lê para mim, Pedro. Ó, relatório. Hoje fizemos a correção para casa, em seguida realizamos a leitura das páginas 23 a 29. Fizemos as atividades das páginas 29 a 31. É história. 32 a 37. Não, Pedro, é História. da aula passada, Pedro Teixeira. Alguém copiou o relatório da aula passada? Ô, Pedro, Henrique, nós já estamos lá na página... na aula passada, 45. a gente já fez a página 38, a gente já leu a página 38, 39, 40, 41, 42. Alguém tem aí o relatório? Esther, que copia sempre, Lohane, Davi. Quem tem o relatório de história da aula passada? Eu vou buscar ali. Não teve relatório. Não teve? Então tá. Então vamos lá. Então nós estamos na página 45, ok? A memória individual e a memória coletiva. O que será isso? Memória individual e memória coletiva. O que vocês acham que representa essa frase aí? Fala para mim, quem está com a mão levantada aqui, Pedro Teixeira. A memória individual, ela é, por exemplo, eu lembrei de uma coisa e eu vou falar para a pessoa. Só eu lembrei dessa coisa. E a memória coletiva é quando você faz uma coisa no passado em grupo, aí o grupo que você fez isso no passado lembra também, só que lembra no presente. Ok, então vamos lá, vamos ver se é isso mesmo que o Pedro falou. Alguém tem outra opinião diferente da do Pedro Teixeira?
Não? Então, vamos eu tenho, lá. professora, eu tô... Lucas, então fala, Pedro. Ô, Pedro, por que você não liga sua câmera? Professora, eu tô muito feio pra aparecer hoje. Ué, Eu nem eu, também. hein? E eu tô Então fala. familiarizada. Ó, memória individual é igual o Pedro falou, né? Cada um pensa uma coisa que aconteceu no passado. Mas a coletiva, eu acho que é quando você pensa em alguma coisa, mas tipo assim, você pensa em grupo, entre aspas. Você lembra de alguma coisa que você fez tipo com seus amigos, entendeu? Acho que é isso. Uhum, entendi. Então, vamos ver se realmente é isso. Vamos lá, então. Vamos ver se o Pedro Henrique e o Pedro Teixeira estão corretos, né? Deixa eu desativar esse chat aqui. Vamos lá, então. Começa a ler para mim, ô Henrique. Você já deve ter percebido que uma excursão divertida com sua turma de sala. Ter participado. Presta atenção na leitura. Tá. Você já deve ter participado de uma excursão divertida com sua turma de sala, feito algum trabalho que todos se separaram bem, que todos apresentaram, Todos se apresentaram bem. ou mesmo jogando um campeonato entre equipes em que a sua saiu vitoriosa. São memórias agradáveis que, de certo modo, constroem um sentimento de fazer parte de um grupo, no caso, a sua turma de sala. A sua memória ajuda a construir. Então, só um minuto, Pedro. Tá bom. Ô, Henrique, tá bom. Então, vamos lá. Você, né? Vocês já fizeram várias excursões na escola, certo? Com a turma, né? Esse ano nós não tivemos oportunidade de fazer, mas nos anos anteriores, vocês já fizeram excursões com a turma de vocês. Então, vocês foram juntos para determinado lugar. Lá, vocês viveram momentos que ficaram guardados na sua memória, certo? Alguns campeonatos na escola, na aula de educação física, alguns campeonatos na escola, na aula de educação física, na hora do recreio, brincadeiras que você fez com seus colegas, né? Isso falando da escola. Na sua família, né? Algumas festas que você já foi junto com a sua família, que teve na sua casa, na igreja, né? Na sua igreja, no lugar onde você frequenta, acampamentos, ok? Eventos que aconteceram que ficaram o quê? Guardados na sua memórias, as memórias agradáveis, né? De um certo modo, essas memórias, elas constroem um sentimento de fazer parte de um grupo, né? Por quê? Porque você fez aquilo junto com o grupo que você estava, ok? Fala, Lucas. Professora, na minha visão, né, do meu Meet, não bloqueou o chat, não, parece que, na verdade, o meu celular tá com uma atualização no Meet. Aí mudou tudo, assim. Então vamos lá, voltando para a aula. Eu não vou falar mais no chat. Voltando para a aula aqui, vamos lá. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos voltar para a aula aqui agora. Então vamos lá. Lê para mim, Giovana. Lê para mim, Bianca. Eu tô perdida, prof. Você pode me falar onde tá? A sua memória. Estamos na página 45, segundo parágrafo.
Tá bom. A sua memória. Página 45, segundo parágrafo. A sua memória ajuda a construir a história, que é formada por um conjunto de memórias das pessoas envolvidas. Mas é importante saber que a memória de cada pessoa é diferente da outra. Ou seja, um mesmo evento pode ter gerado lembranças diferentes para cada um dos envolvidos. Isso. Então, vocês fizeram um passeio juntos, ok? Uma excursão juntos ano passado. A sua memória, né, das coisas que aconteceram no passeio é diferente da memória do seu colega. Pode ser que algumas coisas que você lembre, ele também vai lembrar, que ficaram marcadas. Então, vamos lá. Levanta a mão aí, quem quer me falar de alguma coisa que lembra que aconteceu com você lá na escola, junto com a sua turma. Junto com a turma, pode ser no início desse ano, nós temos algumas coisas, né? Mas vamos para o ano passado. Alguma coisa que aconteceu com você em relação à turma e que ficou guardado para você. Quem quer falar, levanta a mão. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Professora, eu tô com a câmera ligada. Sim. Agora eu te vi, Pedro. Não estava te vendo, não. Pode falar, Pedro Henrique. É porque, professora, eu não sei se foi com você, mas nossa turma, a gente foi pra, tipo, um lixão, entre aspas. A gente aprendeu algumas coisas sobre o lixo, sobre a reciclagem, né? Aí, o Samuel, ele tinha levado Coca-Cola. Aí, eu tinha levado Mentos. Aí, ele virou de costas, ninguém Mentos. Aí, ninguém sabia que era erro. Aí, depois ele achou o Mentos no fundo da Coca-Cola. Olha só. E o Samuel, você lembra do seu? Hein, Samuel? Samuel tá aí? Henrique, pode falar. Aqui, uma coisa que me marcou foi quando a gente foi para uma excursão que era, eu não lembro para onde, que eu me lembro, foi na mesma excursão do Pedro. A gente, que o Pedro falou, né? Aí a gente estava lá aprendendo sobre a reciclagem, quando o cara lá falou que tinha que obedecer às professoras. Já o Davi falou, eu obedeço à professora, porque ela é minha mãe. Quem falou, Davi? A Daí era professora. Nossa, acho que eu não sei se eu lembro, mas faz sentido. Davi, lembra desse fato? Isso que a gente Davi, tá com a mão levantada? Não lembrando muito bem, não. Não? Mas você quer falar alguma coisa? Mas você quer falar alguma coisa sobre algum passeio que nós fizemos ano passado na escola que deixou memórias guardadas para você? Mas não foi um passeio em si, foi lá na própria escola. Ok, pode falar. A gente sempre sabe aquela sala antiga onde a gente estudava, aquela ao lado da nossa, Sei. passado? Então, Aham. aí tá, a gente sempre lanchava lá, a gente brincava lá. Aí teve uma vez que a gente foi brincar de cobra cega, aonde eu tava sem saída e eu bati minha cabeça no, como é que fala, aquele treco de incêndio? Eu não sei. O extintor de incêndio. No extintor, e ele caiu no chão. E eu lembro só da Eu lembro Lohane desse. dizendo pra todo mundo correr. Eu lembro desse fato, Davi, tá vendo? Eu faço parte dessa memória aí, né? Porque eu estava lá também junto com vocês. Eu lembro desse ocorrido aí. Ok? A Alessandra quer falar?
Eu lembro de um dia que a gente foi fazer uma excursão no museu e tinha, a gente tinha a Lohane, a Bianca, eu, o Davi tinha faltado, mas a Lohane fez chamada de vídeo. E também Lohane, Bianca, eu e a Thaís. Aí foi a gente sentou no último banco. Aí a gente ficou com tanta fome e eu tava vendo algumas fotos e alguns bumerangues de algumas coisas que eu tinha combinado. Aí deu vontade de comer. Aí foi a gente, e aí alguma de nós ofereceu papel pra gente comer, de tanta fome que a gente tava. Eu comi papel porque quase que as outras meninas comeram. Não, quase que mais uma menina comeu. Mas eu comi papel. Quando chegou lá, aí eu peguei os meus doces e eu acho que a Lohane pegou os salgadinhos dela, a Bianca, não, a Lohane. Teve só comida boa, só não lembro de quem que foi. Aí uns pombos rodearam a gente, aí eu só dei uma coisa só pra eles irem embora. Mas foi lá do lado dos meninos. Aí depois disso a gente foi pro museu, tanto que eu deixei o celular dentro da mochila, nem deu tempo de tirar foto. Eu lembro também desse episódio aí, né? Nós estamos lá no museu, na Praça da Liberdade, né? Que nós lanchamos na praça. Quem lembra desse episódio? Nós lanchamos na praça, lá do lado. Eu lembro. Então, foram memórias que estão guardadas, né? Memórias que nós juntos realizamos, coisas que nós realizamos juntos, em grupo, né? Então, são essas o quê? São as memórias o quê? Coletivas, né? Coisas que nós realizamos juntos e que nós lembramos dos fatos acontecidos, ok? Pedro Teixeira, fala, amor. Eu lembro que a gente estava indo para... Eu, o Daniel, o Arthur e o Cauã, impressionante, ninguém tá na sala, tava indo, a gente foi no banco de trás. A gente tava indo para uma excursão, não sei que excursão, mas aí a gente começou a ouvir música do Fute Paródia. Ok, então memórias coletivas, né? Então dá uma olhadinha nas imagens aí, ó, no seu livro aí na página 45. Nós temos aí crianças brincando, certo? Nós temos crianças brincando, nós temos uma criança aí participando de um teatro, né? Provavelmente na escola. Então, experiências vividas por grupos de amigos formam a memória coletiva do grupo, né? Então, essas experiências que nós contamos aqui agora, elas formam o quê? A memória coletiva, né? Da nossa turma, do nosso grupo, né? Porque a nossa turma é um grupo de pessoas, certo? Então, tudo que nós lembramos aqui agora formam o quê? As memórias coletivas. Página 46, vamos lá. Lê para mim, Giovana. Henrique, você está com duas contas? 3? 4? Está aparecendo para mim 4 vezes aqui, Henrique. Ele tá com 4 contas. Não, Henrique, você sabe o que você tá fazendo, velho. Você sabe. Ele sabe, eu sei que ele sabe. Está fazendo gracinha. Dá para parar, Henrique? Dá para tirar? Isso, sem gracinha, tá bom? Então vamos lá, Giovana, página 46. As vivências de cada pessoa ajudam a construir uma memória maior, que é chamada de memória coletiva ou memória social. Isso quer dizer que uma pessoa tem memórias que não são só dela, pois ela teve uma experiência coletiva e todos compartilham dessa lembrança. Por exemplo, a memória coletiva, construída em um bairro onde as pessoas têm uma vida em comum e fácil, passando pelas mesmas ruas, comprando nos mesmos lugares, passeando na mesma praça, faz com que essas pessoas construam uma
história do bairro por meio de memórias comuns. Isso, obrigada, Giovana. Então, foi o que nós... Obrigada, Giovana. Então, foi o que nós falamos, né? As vivências, né, de cada um vai ajudar o quê? A construir uma memória maior, né? Que é a nossa memória coletiva, a memória social. Dê para mim, Lohane. E para mim, Pedro Teixeira? Comprar pão em uma determinada padaria pode se tornar um hábito comum entre os moradores do mesmo bairro, que construirão uma memória sobre o pão consumido, o local, os funcionários e até sobre o proprietário da padaria. Pode continuar, Pedro. Não são apenas as pessoas e os bairros que possuem memória. Os estados e os países também possuem um conjunto de acontecimentos que formam as memórias. Pode continuar? Pode. Os países constroem sua memória nacional por meio de memórias coletivas, mitos fundadores, documentos, datas comemorativas que vão dando um sentido à existência daquela comunidade. Isso, obrigada, Pedro. No Brasil, 15 de setembro, por exemplo, é comemorado... Pedro, obrigada, amor. Então, as memórias, né? Por exemplo, você mora aí no seu bairro, tem muito tempo que você mora nesse bairro. Então, tem uma padaria perto da sua casa que todo mundo gosta de comprar o pão lá, certo? Então, as pessoas praticamente todas vão nessa padaria, né? Perto da sua casa. Pode ser que a padaria seja na sua rua, ou pode ser que ela seja um pouquinho mais longe, né? Da sua casa. Então, você às vezes vai na padaria e encontra com a mesma pessoa no mesmo horário, todos os dias na padaria. Né? Isso vai criando o quê? Isso vai criando memórias, né? Memórias no seu bairro. Você encontra com as pessoas na rua, né? Você vê as pessoas. Então, vai criando o quê? Vai criando memórias. Só um minuto. Deixa eu contar uma memória. Um minuto, por favor. Depois que a professora Heloísa terminar, quem quiser falar, levanta a mão. Só um minutinho, tá, Lucas? Só um minuto, tá bom? Vou terminar de falar aqui, ok? Os países também constroem o quê? Constroem as suas memórias, né? O Brasil, né? Nós estamos estudando aí em história, né? Sobre a história do Brasil. Então, foram o quê? Acontecimentos que ficaram guardados o quê? Na memória de alguém e passou para quem? Para outras pessoas, certo? Pode falar, Lucas. Professora, eu tenho a memória de um momento muito engraçado. Eu estava numa excursão na minha antiga escola, o IBE, e aí nós fomos na sorveteria. E aí aconteceu o seguinte, eu tinha pedido um milkshake, né? Só que eu tinha pegado um negócio de sorvete e amassado. Aí quando a moça falou, de que é esse milkshake? A professora olhou para mim assim, como se tivesse assim, o cerro. E aí eu falei assim, é um acidente. Todo mundo olhou para mim. 1, 2. Vou guardar na sua memória, né, Lucas? Uma coisa que você fez. Aí depois todo mundo voltou ao normal, em 3 segundos. 3 segundos. Ok. Você quer falar, Henrique? Henrique, você quer falar? Quero não. Então, vamos lá. No Brasil, o 7 de setembro, por exemplo, é comemorado nos estados como uma data importante para a identidade nacional.
Muitas pessoas se identificam com um conjunto de símbolos materiais, bandeiras, monumentos, camisas da seleção, ou orais, hino nacional, música, discursos dessa comemoração. Então, dá uma olhadinha aí, ó, tem uma foto aí. Frequentar sua comunidade, interagir com vizinhos e locais públicos ajudam a formar a memória coletiva do local. Né? Quando você está lá na sua igreja, né, participando das coisas que estão acontecendo lá, está formando o quê? Uma memória coletiva, tá? Página 47. Página 47, vamos lá. Lê para mim, ô Manu. Manu, tá aí? Deixa eu ver quem está presente. Eu acho que não, professor. Só um minuto. Vê quem está presente aqui. Esther. Oi. Gustavo. Oi, prof. Pedro Henrique. Oi, professora. Vocês três estão com a câmera ligada? Aqui, professora. Não, né? Eu vou deixar a aula aqui ligada, só que não. acho que você não vai me perguntar nada por uns 10 minutos, tá bom? Porque eu vou fazer um negócio aqui rapidão. Lohane tá aí? Tô com a câmera ligada, professora. Tá. Henrique tá aí? Luiz tá aí? Davi? Davi tá aí? Tá aí? Eu tô... Bianca? Manu? Manu não tá aqui, né? Só tá conectada, ok? Alessandra? Oi. Pedro Teixeira? Oi. Lucas tá aí? Giovana? Tô aqui. Bernardo? Bernardo? Oi. Carol? Carol e Manu só estão conectados, tá? Mas não estão... Manu? Você estava aí, A Manu? Manu tá? A Carol que não. Eu tava, que eu tô com sono. Eu te pedi para ler, você ficou calado, não falou nada? Manu. Vamos lá, então. Página 47. Pessoal, vocês não podem dormir tarde, vocês têm que dormir cedo, né? Se dormir tarde, não consegue assistir a aula. Ainda mais que... Só um minuto, Henrique. Ainda mais que vocês estão em casa, fica em cima da cama, em cima do sofá, aí dá mais sono ainda. Então, arruma um lugarzinho para você assentar, para você assistir a sua aula. Se você ficar em cima da cama assistindo a aula, você vai dormir, né? Se você ficar em cima do sofá assistindo a aula, você vai dormir. Então, assenta num lugar onde você, como se você estivesse numa carteira de aula, na sala de aula. Porque se você ficar deitado, você vai ficar com sono, vai acabar dormindo mesmo, né? Então, vamos lá, página 47. Luiz, começa a leitura para mim. Luiz. Saiu. Espera ele voltar. Quando ele voltar, você pega. Davi, começa a leitura para mim. Porém, é importante observar que, ao longo dos anos, algumas datas e monumentos que representam o país podem mudar. Isso acontece a partir das decisões políticas tomadas quase sempre, de acordo com o apoio da população. Se um novo acontecimento passa a fazer sentido para a comunidade, ele pode entrar no calendário das festividades daquela nação. No caso brasileiro, quando passamos da monarquia para a república, em 1889, os símbolos nacionais foram alterados. O exemplo mais visível foi a bandeira nacional.
Isso. Lembra quando nós estudamos, né? Na história, sobre o período em que o Brasil se tornou república, deixou de ser monarquia? Ficou o quê? Ficou na memória, certo? Ficou guardado na memória de várias pessoas. E foi contado para outras pessoas, né? A história foi passada, ela foi contada. E muitas vezes, quando acontece, né, uma mudança assim, deixam alguns registros, né, que marcam aquela época. Então, nessa época aí, quando nós passamos de monarquia para república, né, lá em 1889, os símbolos que mudaram na época foram o quê? Os símbolos nacionais. E um dos mais visíveis, olha a mudança, olha a diferença da bandeira do Brasil, dá uma olhadinha no seu livro. A bandeira do Brasil na época da monarquia e a nossa bandeira agora. Teve uma diferença significativa? Dá uma olhadinha aí no seu livro. Sim ou não? Muito. A primeira estava feia a favor, a segunda estava muito legal. Mudou muito, né? Então, olha aí. A bandeira do Brasil foi modificada quando a forma de governo mudou. O brasão, a coroa, as folhas de café e o tabaco, aqui, né, na primeira bandeira, que olha lá, a primeira bandeira tinha uma coroa em cima. Significava que o quê? Que o Brasil pertencia a quem? A Portugal, né? E era governado por quê? Por quem que o Brasil era governado? Vocês sabem. Isso, era governado por quem? Pelos imperadores, né? Isso. Então, olha aqui. Deram espaço para uma bandeira mais simples, com os dizeres ordem e progresso, e com as estrelas representando os estados. Então, a nossa bandeira, né, da época da monarquia, para hoje, sofreu o quê? Uma grande mudança. Por que sofreu essa mudança aqui, né? Quando o Brasil passou de monarquia para república. Foi um acontecimento importante que ficou guardado na memória das pessoas. Então, houve o quê? Houve alteração no símbolo, né? Nos símbolos nacionais. O símbolo nacional é o quê? O símbolo que representa a nação. Ok? Entendido? Sim, professor. Entendido. Isso. Então, vamos lá. Façam para mim aí agora a página 48, 49 e 50 e depois nós vamos corrigir. O antes de seguir, 48, 49 e 50, tá? Está relacionado ao capítulo 6, que nós estamos estudando, tá bom? Então, qualquer dúvida, consulte aí o seu livro no capítulo 6. Página 48, 49 e 50. Vamos lá, todo mundo fazendo. A bandeira do Brasil. Era bem bonito também na monarquia. E hoje também é. Fazer os exercícios, tá, Lucas? 48, 49 e 50. Quem faltou hoje foi o Cauã, a Sara, a Thaís e Guilherme. Guilherme tá aí, não, né? Tá não, professora. Uhum. Cauã, Sara, Thaís, Guilherme. O Samuel tá aí? Também não tô, eu acho. Tá não. Tá não. Bernardo, Bianca, Carolina tá aí? Davi, Esther, Giovanni, Gustavo tá aí? Henrique, Lohane, Lucas, Luiz, Manu, Maria Eduarda também tá não, né? Maria tá aí?
Não, professora. Ok. Vou aqui no banheiro e volto já, tá?
Professora, Oi. voltei. Nós estamos fazendo as atividades, tá, Pedro? Da 48 até a 50? Isso. Professora, o quinto ano, ele foi o que a gente menos aproveitou, né? Porque Não nesse é? ano não teve nada de especial, não vai ter aquele último dia que a gente vê filme, come um pouco de coisa. Verdade. Nossa, mas Esse acho ano a que no gente sexto ano vai dar. tá, em nome de Jesus, né, Pedro? Ano que vem a gente volta para a escola, né? Esse ano foi um ano totalmente diferente, né? Uhum. Professor. Prof, Oi. olha aqui que eu tenho, ó. Baldock, estilingue. Só que eu tenho um prédio, tem gente que fica observando, aí eu não trago o Baldock pra fora, né? Entende? Pessoal, vocês estão fazendo as provas? Sim, né? Sim. Tem trabalho também para fazer. Vocês estão fazendo os trabalhos, desafios? Sim. Eu já comecei a receber alguns trabalhos aqui. Recebi do Luiz, recebi do Cauã, recebi um da Giovana, recebi do Samuel. Ô, professor, então, Pode então, vamos supor, a gente fez alguma atividade e já pode mandar na hora?
Pode fazer e mandar por e-mail. Ah, tá. Bom? Não precisa ficar esperando para poder mandar tudo junto, não. Já pode fazendo e mandando.
Professora, depois de amanhã a gente vai ficar mais de uma semana sem ter aula. Oi, Pedro. É porque, professora, depois de amanhã vai ser sábado, né? Aí a gente vai ficar sábado, domingo e mais uma semana inteira sem aula. Isso. Aí só semana depois que vai ter aula. Vai ter aula de novo dia 19. Professora, mas vai mandar o cronograma Cronograma. da semana que vem? Não, semana que vem não. Semana que vem não tem cronograma, não. Você Ô, vai receber cronograma só na semana agora. dia 19. Não, peraí, deixa eu conferir aqui. Eu acho que semana que vem tem cronograma sim. Peraí. Tem sim, peraí. Deixa eu só conferir aqui, que até agora até eu me bananei. Peraí. Ô, Visor, é semana das crianças, Visor. Desde a gente tem cronograma aí, Visor. Professora, ajuda aí, dá uma calma. Vocês receberam o cronograma dessa semana, né? Sim, Foi? foi. É a semana. Peraí, deixa eu só conferir aqui que eu já falo. Beleza. Visona, ajuda nós aí, Visona. Professora, dá uma folga pra nós. Que é tanto cronograma que eu faço. É você que faz o cronograma? Eu que faço. Mas é obrigatório na semana das crianças, Visor? Peraí, vou Professora, conferir dá aqui. um alívio aí pra gente. Hein? Aí a semana que vem a gente faz em dobro. Porque como Eu a só gente já conferi fez. aqui, mas eu acho que não tem cronograma, não. Peraí. Yes, Visor! É isso mesmo. Semana que vem vocês não têm cronograma. Na semana do feriado vocês não têm cronograma, não, tá? Aê! Vocês vão receber. Vocês vão receber cronograma, mas só para a semana do dia 19. Ok? Vai ter outro cronograma? Não, gente, a semana da criança, aquela semana que a gente vai ficar em casa descansando, não tem cronograma, tá bom? Entenderam? Sim? Eu já tinha entendido antes. Então, professor, essa semana que vai ser que não vai ter aula, não vai ter nenhuma atividade para a gente fazer? Tem as atividades que já foram enviadas, né? Quem está em dia vai ficar tranquilo. Quem já Tá. fez os trabalhos, né? Quem já fez os desafios, vai ficar tranquilo. Quem não fez, tem atividade para fazer, né? Então, por isso que é bom ficar em dia com as atividades. A professora Heloísa já mandou desafio de português, já mandou desafio de matemática, já mandou trabalho de ciências, já mandou trabalho de história, né? Então, quem está com tudo em dia vai ficar folgado. Professora, a Sara tá falando pra senhora deixar ela entrar, que ela não tá conseguindo. Ah, eu dei permissão aqui para ela. Fala para ela para tentar de novo. Ela pediu aqui, eu permiti. Você está conversando com ela pelo celular? Fala pra ela reiniciar o aparelho, alguma coisa do tipo. Fala para ela reiniciar aí, porque ela pediu aqui, eu aceitei. Lohane, você está conversando com ela pelo celular? Eu não tô com meu celular aqui, não. Sim, professora, que ela tá mandando aí. Aí eu vi a mensagem. Fala para eu tô ela para apagando a mensagem no reiniciar o bloqueio. aparelho dela e pedir de novo. Fala com ela que eu pedi, que ela pediu, eu aceitei aqui. Agora, por que que não deu, não sei. Mas que eu aceitei aqui. Tá, Você já terminou, Henrique? Henrique? Henrique?
Henrique. Lohane, fala com ela aí que ela pediu solicitação, eu permiti de novo. Eu falei com ela. Olha, professora, Ah, ela entrou aqui, ó. consegui entrar. Ô, Sara, Professora, que nós estamos fazendo as atividades da página 48 até 50 do livro de História. Tá bom. Só isso que vocês fizeram até agora? Não, a professora Heloísa explicou a matéria, né? Tá? Nós fizemos a leitura das páginas. Deixa eu voltar aqui só para me lembrar quais páginas que foram. 45, 46 e 47. Isso, 45 a 47. Obrigada. Todo mundo já acabou? Bom, a Sara Tô nem na última começou. questão. Vou dar mais 5 minutos, tá bom? Para a gente começar a correção. Luiz, você já acabou, amor? Já, prof. Ok. Posso ir ao banheiro, professora? Pode.
Obrigada. Oi, amor. Oi? Vai corrigir? Vamos corrigir agora. Vamos lá? Prontinho, pessoal? Vamos para a correção? Ok? Peraí, prof. Vamos lá, então, pessoal? Vamos para a correção. Vamos lá. Questão número 1. Esther, lê para mim a pergunta e me dá a resposta da questão número 1. Como o historiador desempenhava seu trabalho antes do aparecimento da escrita? Antes de os seres humanos aprenderem a se comunicar pela escrita, a memória era transmitida por palavras e assim a história foi sendo construída. Ok. Fala, Pedro Teixeira. Não pode deixar, foi a mesma coisa que a Esther. Fala, Alessandra. O historiador desempenhava seu trabalho contando para pessoas e essas pessoas falavam para outras pessoas para que passe para outras pessoas e assim por diante. Isso. Mais alguém quer dar a resposta? Eu, professora. Pode falar, Pedro. Ele se lembrava do que acontecia e contava para as pessoas oralmente. Isso. Então, antes do aparecimento da escrita, né?
O trabalho do historiador, ele era baseado especialmente em quê? Na coleta de fontes orais, né? O que vocês falaram aí. Ele ouvia e depois o quê? Ele transmitia o conhecimento dele da mesma forma, certo? Então, o Pedro Henrique me contava, né? Eu ouvia o que ele estava falando, depois eu pegava essa informação e passava para outra pessoa, né? Que são chamados de quê? Das fontes orais, ok? Quando eu escuto algo e conto para outra pessoa. E essa pessoa vai e passa para outra. O Pedro Henrique me contou, eu contei para a Giovana contou para a Alessandra, e vai o quê? Vai transmitindo o quê? A mensagem, a história de uma pessoa para outra, ok? Alguém precisa dar resposta? Não? Então, vamos para a questão número 2. Relacione história. Gustavo. A número 2. Relacione história e memória. Se você conta uma memória sua para uma pessoa, você está contando uma história que aconteceu com você. Quem mais quer falar? Relacionar história e memória. Lucas, você fez? Eu, professora. Pode falar então, Pedro. Na memória é onde toda a nossa história fica guardada. Fala de novo. Na memória é onde toda a nossa história fica guardada. Ok, mais alguém? Relacionar história e memória. Pode falar, Pedro Teixeira. Pois a história não está na escrita, e sim na memória. Não, mas tem história escrita também, tá, Pedro? Tem história que é escrita, né? Que são as fontes escritas, tá? Mais alguém quer falar? Lohane? Oi. Pode. Porque história Porque história é aquela memória que a gente se lembra que já aconteceu ou que vimos em algum lugar. Manu, você quer falar? Para fazer uma história, é preciso de um conjunto de memórias das pessoas envolvidas. Isso. Então, ela está falando para relacionar história e memória, certo? Para poder escrever uma história, algum fato ocorrido, né? Nós precisamos de quê? De que esse fato ele esteja registrado na nossa memória, certo? Então, a memória é um dos pilares de quê? Da história, certo? Então, aquilo que está guardado comigo na minha memória pode se tornar o quê? História, certo? Você pode pegar toda a sua vida, desde que você nasceu, todas as memórias que você tem, e você pode escrever uma história sobre a sua vida, ok? Você pode contar desde o seu nascimento, você pode contar a história da sua vida desde o seu nascimento até agora, certo? Mas você só vai conseguir contar essa história por quê? Porque você tem memórias dos acontecimentos, ok? Então, a memória, né, que nós temos das coisas, ela é um dos pilares da história, certo? Então, a história que nós ouvimos hoje é a memória, né, que alguém contou para alguém e foi documentada por meio da escrita, certo? Nós só sabemos da história
do Brasil hoje, porque alguém deixou o quê? O registro dos acontecimentos, daquilo que ficou guardado na memória da pessoa. A pessoa falou, escreveu, registrou. Ok, pessoal? Davi, você queria falar, amor? Quero não, obrigada. Eu acho que ele estava falando que o que você falou, professora, é que você estava falando de uma biografia da história da vida da pessoa. Ah, tá. Pronto, a biografia da pessoa, né? Ficou guardado na memória, certo? Então, escreveu o quê? A biografia dela, né? Então, memória, né? A história é o quê? É a memória documentada, tá? São registros que são feitos. Então, essa é o quê? A relação de história e memória. Daqui a alguns anos, né? Você, quando já tiver adulto, né? Você vai poder contar para seus filhos o acontecimento agora, desse ano de 2020, né? Por quê? Porque vai ficar guardado na sua memória, certo? Então, você vai poder contar que você tinha aula online, né? Que você ficou sem ir à escola, que você não teve contato com seus colegas, por causa do vírus, né? Porque são coisas que vão ficar guardadas na sua memória, ok? Número 3. Leia o texto a seguir. Lê para mim, ô... Deixa eu ver aqui. Nossa, não tem ninguém, só tem o Henrique e a Alessandra. Tem mais alguém com a câmera ligada? Eu. Ou só o Henrique e a Alessandra? Agora que todo mundo tá ligando a câmera, só tinha eu e a Alessandra. É, agora... agora apareceu todo mundo, É porque eu né? não tenho onde apoiar, professora. Ah, segura. Ah, tá. Então, vamos lá. Manu, lê pra gente. Página 48. Não? Oi, Então, a lê pra Sara vai gente. tudo bacana. Que legal, hein? Pedro Teixeira, lê pra gente. O que se fez memorável dentro do ano letivo? Lembramos somente do que é significativo? A partir da conversa aberta em sala, começaram a surgir muitas lembranças e uma construção na memória coletiva se configura a partir das memórias individuais. Uma criança inicia a narração e juntos partem na rememoração do vivido, do partilhado. Ao ouvirem a pergunta que fiz sobre se lembravam que tinham feito na quarta série, a primeira exclamação que surge é a de uma das crianças. Bob bagunça, bagunça, tudo bagunça. Pode continuar? Pode. E assim, quase simultaneamente, iniciam a narrar os fatos e feitos do ano letivo. Antônio, o livrinho que nós fez de energia. Informa tudo que de energia. O Teatro da Sanasa veio aqui se apresentar. Antônio, o negócio de jornal de recortar. Isso. A partir da leitura do texto, explique o significado de memória coletiva. Quem vai me falar? Qual que é o significado de memória coletiva? Pode falar, Manu. As vivências de cada pessoa ajudam a ter uma memória maior, que é chamada de memória coletiva. Fala de novo, Manu, que eu não entendi direito o que você falou. As vivências de cada pessoa ajudam a ter uma memória ainda maior, que é chamada de memória coletiva. Ok, mais alguém quer falar? Quer explicar o que é memória coletiva?
Mas ninguém mais fez? Só a Manu que fez essa? Eu quero, professora, eu quero. Eu, professora. Pedro Henrique, pode falar. É quando acontece um evento e alguns colegas participam. Depois todos lembram daquilo. Isso. Pedro Teixeira, pode falar. É o que um grupo já fez e todos se lembram no presente. Isso. Então, a memória coletiva, ela é o quê? Ela é um conjunto de memórias individuais, certo? Vou pegar as memórias individuais e vou compartilhar com um grupo, correto? Então, isso é o quê? Memória coletiva. Então, a resposta aí para quem não fez. Para vocês que falaram, está correto, tá bom? A memória coletiva é um conjunto de memórias individuais de um evento, né, de um acontecimento compartilhado por um grupo, né? Grupo de pessoas. Ok? Questão 4. Lê para mim, Henrique, pergunta e resposta. Ô, professora, a questão 4 eu tive dúvida. Você fez a 5, a 6? Fez, Henrique? Que, professora? Você fez as outras? Fiz, Ana. Aqui, ó. Ok. Quem fez essa e quer falar? Quem fez a 4 e quer falar? Hoje e amanhã. Ninguém? Então, olha lá, pessoal. Como a memória individual ajuda a construir a memória coletiva? Como que a sua memória individual vai ajudar a construir a memória coletiva? Eu tenho uma memória individual. Como que essa memória minha individual vai ajudar a construir a memória coletiva? Posso falar? O que é a memória coletiva? Não é o conjunto das memórias individuais? Não é isso? Sim. Nós falamos agora, né? Memória coletiva é o quê? É o conjunto de quê? Das memórias individuais, certo? Agora, como que essa memória individual vai ajudar a construir a memória coletiva? E como que vai acontecer? Vai juntar o quê? Cada memória individual vai juntar cada uma com a memória individual do outro e vai construir o quê? A memória coletiva. Então, a Manu vai contar uma parte do fato ocorrido na excursão do ano passado que nós fizemos no museu, certo? Aí o Henrique conta outra parte da excursão. Memória dele, memória da Manu. A Lohane vai lembrar de mais alguma coisa. Memória da Lohane, certo? A Giovana lembra de outra coisa que aconteceu. Memória da Giovana. Então, vai pegando cada memória individual, o ponto de vista de cada um, né, sobre o que aconteceu, vai se juntar e vai construir o quê? A memória coletiva. Entenderam agora? Sim. Sim? Vocês querem a resposta ou vocês conseguem criar a resposta com base no que eu falei? Dá a resposta aí, professora. Aluno. Professora. A turma inteira, professora. Então, vamos lá. A memória coletiva é o conjunto das memórias individuais. A memória coletiva é o conjunto das memórias individuais sobre o mesmo acontecimento, ok? Nós estamos conversando sobre o mesmo acontecimento. Então, a memória coletiva, né? É um conjunto de memórias individuais sobre o mesmo acontecimento, certo? Professora, eu posso falar a 4 depois? Só um minutinho, deixa eu terminar de dar a resposta aqui, tá, Sara? Aí você fala. Ô, professor, as memórias coletivas
A memória coletiva é um conjunto das memórias individuais sobre o mesmo acontecimento. Ponto. Vamos terminar aí. Ponto. Logo, vírgula. Peraí. Logo, vírgula. Cada memória individual, logo, cada memória individual que se junta a outros, né? Ou se junta a outras memórias, certo? Cada memória individual que se junta a outros constrói o quê? A memória coletiva. Então, vou repetir. A memória coletiva é o conjunto das memórias individuais sobre o mesmo acontecimento. Ponto. Logo, cada memória individual se junta a outros, né? Ou a outras memórias, construindo a memória coletiva. Ok? Sara, pode falar a sua resposta. Ok. 4. Como a memória individual ajuda a construir a memória coletiva? A minha resposta foi essa. Repassando um acontecimento registrado na memória de uma pessoa. Isso. Repassando o acontecimento registrado. Você repassa para o outro também estava dentro do mesmo acontecimento que você, ok? Aí vai formar a memória coletiva. Isso. Ok, corrigido na página 49, página 50. Vamos lá. Prof, O trecho aqui... Oi, Pedro. Eu queria falar. Tá, peraí, vamos chegar lá. O trecho a seguir é de uma propaganda de biografias de personagens históricos. Então, quando eu estou escrevendo a minha biografia, estou trazendo a memória, né, os acontecimentos da minha vida. Um país sem memória é um país sem futuro. Para entendermos o nosso cenário contemporâneo, precisamos olhar o passado e contextualizar com os fatos históricos. Um desses acontecimentos é a independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Entre os principais atores desse processo estão Dom Pedro I e alguns representantes da elite. O período remete ainda à chegada da família real no país no século XIX. Que tal aproveitar a Semana da Independência para conhecer ou relembrar alguns desses acontecimentos e figuras que marcaram a história brasileira? Por isso, selecionamos 9 biografias sobre personalidades emblemáticas, como Dom Pedro II, Dona Leopoldina, Princesa Isabel e o ex-presidente Getúlio Vargas. Então, vamos lá. Letra A. Cite uma biografia que trata sobre algum personagem da história do Brasil. Pode falar, Pedro Henrique, você queria falar? Prof, eu pus só o nome da pessoa. Ok. É Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela era o quê? Você sabe? Professora, Não, mas eu sei que ela foi muito importante no Brasil, né? Ok. Mais alguém vai falar? Manu? Essa é pessoal, tá, gente? Cada um vai colocar a sua resposta aí. Nós temos pessoas que marcaram a memória do país. Você pode colocar o nome de algum presidente, ok? Eu coloquei Dom Pedro. O nome de algum escritor famoso. Professora, eu descobri aqui que ela serviu ao exército. Ah, ok. Você pode colocar o nome de algum escritor famoso, né? Ziraldo, nós lemos, né? Nós até lemos a biografia do Ziraldo no livro de português, lembram? Sim. Professora, eu coloquei Zumbi dos Palmares.
Zumbi dos Palmares, ok. A letra B. A letra A é pessoal, tá? Letra B. De que forma a memória coletiva de um país pode ser construída? Como que se pode construir a memória coletiva do país? Falar? Posso falar, prof? Quem vai me falar? Como que é construída a memória coletiva do país? Pode falar, Davi? Através de mitos fundadores, documentos, relatos, datas comemorativas e outros. Isso, muito bem, Davi. Mais alguém quer falar essa? Como que é construída a memória coletiva de um país? Quer falar, Manu? Tá com a mão levantada? Não? Mais alguém quer falar essa? Então, vamos lá, a resposta, né? A memória coletiva de um país é construída por uma série de elementos que fazem com que as pessoas se identifiquem com eles, ok? Igual o Davi falou aí, né? Então, nós temos o hino nacional, a bandeira nacional, as datas cívicas, ok? Os mitos fundadores, né? As pessoas que ajudaram, né? Na construção do país. Ok, pessoal? Todo mundo conseguiu pegar todas as respostas? Sim. Sim? Ok. Então, agora nós vamos para o lanche, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Agora é o lanche.